Para Paulo Guedes, o ministro da Economia, o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Vejam bem, o Paulo Guedes acusa a pobreza como grande inimigo do meio ambiente. Ele não faz a pergunta: quem gera a pobreza? Por que a pobreza existe? Por que existem pobres e existem ricos? A pobreza é fruto da ignorância humana, mais precisamente da ganância humana. Quando Paulo Guedes diz que a pobreza é o grande problema do meio ambiente, ele está ignorando totalmente, e isso é intencional, que a pobreza é gerada pela estrutura desigual da sociedade que beneficia apenas poucos, os ricos, os que colonizaram, os que tomaram as terras, que mataram os índios, que escravizaram. Isso sim, que gerou a pobreza. Então, o Paulo Guedes, ele desvia o assunto. Está percebendo? Ele desvia o assunto. Olha, como existe muita pobreza, então isso que está destruindo o meio ambiente. Olha, quem destrói o meio ambiente, tem muitos dados aí, muitas pesquisas sobre isso, documentários, filmes, etc., é o sistema capitalista, é a ganância do capitalismo. Eu até indico para vocês que assistam um filme, por exemplo, um documentário chamado Rothschild, que na verdade está relacionado à questão do consumismo e da destruição ambiental. A ganância dos ricos, a ganância do grande capital. Portanto, voltemos ao Paulo Guedes. A pobreza, ela existe por falta de políticas públicas para solucionar, para acabar com a pobreza, ou pelo menos diminuir a pobreza. Mas é o contrário, quando nós temos uma política voltada para o Estado mínimo, para o neoliberalismo, as privatizações, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, junto com a reforma agora administrativa, que vai, inclusive, junto, essas reformas vão tirar cada vez mais as condições dos trabalhadores, vão deixar uma situação mais terrível ainda do que já existe. Isso vai gerar, sim, mais pobreza. Portanto, se não tiver políticas públicas para acabar com a pobreza, não vai resolver o problema. E o problema do meio ambiente vai continuar também, não por causa da pobreza, mas por causa da ganância, por causa da estrutura montada, baseada nos interesses dos ricos. E esses ricos enriqueceram de maneiras ilícitas. Isso é que é verdade, isso é que precisa saber. Já percebeu isso? Portanto, a política do Paulo Guedes é uma política nefasta, excludente, que se baseia, inclusive, no que aconteceu no Chile, que não resolveu nada, não resolveu absolutamente nada. E é isso que estamos agora assistindo. A questão ambiental não é respeitada pelas grandes empresas, pelo grande capital, inclusive os Estados Unidos, por exemplo, em relação ao meio ambiente, se nega a diminuir, inclusive, a emissão de gases. Essa é a questão. Então não é a pobreza em si que é culpado de tudo. É preciso saber quem gera a pobreza. E essas políticas sociais, essas políticas econômicas sociais que estão sendo adotadas no Brasil com o governo Bolsonaro, só vai desmantelar ainda mais, só vai aumentar a pobreza e a miséria e a exclusão no Brasil. Já temos claros exemplos no mundo que esse sistema, do modo como ele acontece, o sistema capitalista, não gera benefício para a maioria da população e é nefasto para o meio ambiente. Temos pesquisas sobre isso. Pesquise, verifique os jornais, não apenas os jornais de direita, os jornais também de esquerda, mas principalmente verifique as pesquisas sérias das universidades públicas, dos institutos públicos, que trabalham no sentido de buscar solucionar os graves problemas do país. Portanto, não é a pobreza
que prejudica o meio ambiente. E a pobreza deve ser, na verdade, diminuída, reduzida o máximo possível. É preciso diminuir a pobreza. É preciso políticas sociais, políticas públicas capazes de diminuir a pobreza. Isso sim, reforma agrária, melhoria das condições de vida dos trabalhadores, garantia dos direitos trabalhistas, respeito inclusive à diversidade, aos povos indígenas, aos quilombolas. Isso que precisa, são só alguns exemplos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Peço a vocês também que comentem, dê opinião sobre os nossos vídeos e divulgue também os nossos vídeos. Até mais.